Você que nos assiste agora. A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para quem nos assiste. Meu amado, se você estiver sentindo o clima que nós estamos sentindo aqui, você vai ver que Deus tem um milagre maravilhoso para a tua vida. Porque quando você exercita a sua fé, o acreditar também é verbo, não é isso? Quando nós botamos e exercitamos a nossa vida no crer, não é isso, minha pastora? Deus se manifesta de uma forma maravilhosa, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Amo o livro de Êxodo. Capítulo 33. Olha, não é bingo não, hein? Idade de Cristo? Não é não. Capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 12, ao 16. No subtítulo aqui, maravilhoso, Moisés roga a Deus a sua presença. Meu Deus. Amém, misericórdia? Amém. Amém, eu quarta-feira eu venho. Amém. Que coisa linda. Podemos? Olha que coisa linda. Diz a palavra do Senhor no versículo 12 do capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes fazer subir este povo, porém não me deste a saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, que coisa linda, a esta nação, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Que coisa linda. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque nesse momento nos separamos para o momento desta palavra. Fala conosco por graça e bondade, Senhor. Nos ensina, Pai amado, nesse momento de Êxodo 33, Senhor Deus, que é o ponto-chave, Senhor, onde o teu servo Moisés, Pai amado, clama pela tua presença, Senhor. Ele se coloca como intercessor, Pai. Ele se coloca ali, Pai amado, para não ir sozinho, Pai amado, com o Senhor, mas levar todo o seu povo, Pai amado, a rumo àquilo que Deus o havia prometido, Senhor. Deus de poder e glória, como igreja tua, confessamos total dependência do teu Santo Espírito nesta noite, para conhecer, agir, falar em teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai amado, nesta noite, como povo teu, Pai. E uma coisa mais eu te peço, Senhor Deus, não nos deixe sair como nós entramos, Pai. Nos dê uma experiência marcante contigo nesta noite, para que possamos levar aquilo que viemos buscar na tua casa. É isso que nós oramos crendo, já desligando toda a retaliação no mundo espiritual das trevas, para que tenhamos liberdade de pegar a tua palavra até o final. É isso que nós oramos e cremos pelo poderoso nome de Jesus, meu Deus. Versículo 14, para dar um reforço, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Livro de Êxodo, tanto é que o tema hoje, que está aí na telinha, Moisés, saída, travessia e entrada. De novo, por favor. Moisés, saída, travessia e entrada. É um trocadilho. Quem prestar atenção, esse aí é um trocadilho. Em vez de botar Moisés e o Êxodo, eu coloquei... Qual é o papel do Êxodo? Tema. Saída, travessia e entrada. Porque se você olhar, todos nós temos uma saída, uma travessia e uma entrada em tudo aquilo que viemos fazer. Se você for ver o povo no Antigo Testamento de uma forma linda e maravilhosa, quando você vai lá no livro de Êxodo, no primeiro capítulo, vai estar lá, estes são os nomes. Aí ele vai falar de Jacó, a sua família, que estiveram ali no Egito, nessa saída, cerca de 70 pessoas.
mas quando foi a libertação do povo. Diz o censo que chegou quase a 2 milhões de pessoas. Êxodo é um nome que a palavra recebeu aqui no Pentateuco através da Septuaginta. Perfeito? Êxodo, naturalmente, ou no original, no grego koiné, quer dizer algo lindo, maravilhoso. Sabe o que, Sandrix? Quer dizer o caminho de acesso. Não é só a passagem, um caminho de acesso. Mas quando você vai no original, perfeito, antes da Septuaginta, Êxodo se chamava Shemot, ou Shem, Shemot, porque Shem é nome, e Shemot, nomes. Por isso que o judeu raiz, ele não gosta de chamar os nomes de Deus, ele chama de Hashem. Ele se fala que é o nome, porque ele não quer desfazer ou levar o nome, né, de uma forma indevida naqueles momentos, nas suas causas. Porque ele sabia quem era o Deus que havia libertado o povo. Não é isso? Para você entender esse momento na nossa introdução, vamos lá em Êxodo 20, para a gente começar a amassar esses temperos. É um clássico, né? Os 10 mandamentos. Você crê que Deus tem um propósito com a tua vida? Com o povo não foi diferente. Em Gênesis, ele cria todas as coisas, as famílias, não é isso? Começa a estabelecer o seu povo. Em Êxodo, olha que coisa linda, ele já começa a trabalhar. Quando o povo vai sair com mão poderosa, como vamos ler aqui agora, você vê que o povo ele vai chegar lá, né, saído do Egito, ele vai chegar em Pierote, na base ali do Mar Vermelho, meu Deus. E é bacana que em um lado do Mar Vermelho era um povo que estava sendo liberto, no outro lado do Mar Vermelho, depois que passar depois daquele movimento maravilhoso, onde Deus vai usar o seu servo Moisés, onde um vento oriental soprou toda aquela noite, e o povo passa pelo Mar Vermelho, há um rompimento, como se fosse um nascimento de uma nação. E essa nação, ela tem peculiaridades, porque o Deus que chamou e preparou, ele é zeloso. Ele tem ciúmes de você e de mim, porque ele não quer compartilhar a tua vida com o mundo espiritual das trevas. Ele quer compartilhar a tua e a minha vida com o seu mundo espiritual da luz. Por isso que ele é zeloso. Olha que coisa linda. No versículo 1 do capítulo 20. Amém? Amém. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Da casa da? Servidão. Isso, olha que coisa linda. Nós temos aí 2 nomes maravilhosos, Senhor e Deus. Porque até então, os patriarcas conheciam muito Deus, não somente como Senhor, mas mais como Deus do que Senhor. Agora, Deus começa a trabalhar a partir do capítulo 6, com o próprio Moisés, né, o Moshe, aquele que foi tirado das águas de uma forma linda. Ele falou, agora, com Deus, eu já era conhecido, mas eu quero ser conhecido como Senhor. Porque o Senhor é um nome que gera relacionamentos. Porque, literalmente, Senhor quer dizer, sabe o quê? Aquele que é. Se você está precisando de provisão, você conhece o nome, né? Jeová, ele é provisão. Se você está precisando de uma cura, Jeová, ele é a cura. Se você está precisando de orientação, você sabe? Jeová, ele é meu pastor. Se você está precisando da presença dele no ambiente, ele é Jeová Chamar. Outro dia teve um dos dois, né, um dos pastores que pregou falando Jeová Nissi, né? Ele é a minha bandeira. Jeová, ele é a minha bandeira, para mostrar que tem a minha vitória. Cada nome do Senhor se apresenta nos termos bíblicos para mostrar quem ele é para a sua vida. Porque ele é. Então agora, Deus queria ser chamado daquele que ele é. E ele sempre será. Porque se você for ver
no Antigo Testamento, todas as manifestações, sejam espirituais, teofânicas, de tudo aquilo que ele fazia, ele se apresentava para ali trazer do sobrenatural dele, perfeito, através de um milagre, uma informação, aquilo que ele fez com o povo, para que as vidas compreendessem que Deus podia fazer. É bacana que até o momento, até Moisés, quando é apresentado a Deus, ele fala, eu sou Deus de seus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E é bacana quando tem a passagem do Mar Vermelho, quando a Miriam toca depois da vitória, né? Do Mar Vermelho, toca o tamborim até rasgar o couro, não é isso? Ela toca o tamborim até rasgar o couro, na vitória que teve. Agora, quando Deus se apresenta, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Agora ele fala que era o Deus de Moisés. E agora Moisés, ele é um tipo de libertador. Ele é um tipo de Cristo. Agora ele apresenta para o povo as questões das obediências. Ontem eu estava vendo, né? Eu gosto de ver aqueles podcasts, né? Dos empresários, aquelas coisas todas. E um falou uma coisa que eu achei na simplicidade. Eu falei, gostei. Ele falou, quem respeita, obedece. Quando começamos a compreender e ter ao temor ao Senhor, nós obedecemos a sua palavra. Nesse momento, quando Deus, ele lembra que tirou o povo da terra da escravidão. Olha aqui, voltando do versículo agora 3, ele fala aqui, ó. Vou até primeiro, né, para avançar. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No versículo 3, não terás outros deuses diante de... meu amado, Deus pode até ter de Deus minuto, mas Senhor, só Ele é. Não é isso, Sandrix? Só Ele é. Só Ele é. Olha aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que vigia a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Perfeito? Estamos preparando um ambiente para chegarmos em Êxodo 33. Porque quando Moisés chega naquele ambiente, ele não está pedindo a presença do Senhor de qualquer maneira. Porque Deus, a gente vai ver que Deus falou que a presença não viria mais com o povo. Porque, meu amado povo, era difícil. Imagine você ver todos os milagres acontecendo, mas o povo não compreendia quem tinha feito era Deus. E Moisés ali era um representante do Senhor. Tranquilo até aí? Amém. Perfeito? Vamos dar um salto para o futuro. Agora a gente vai ver o finalzinho de Êxodo 32, a partir do 30, tá? Vou montar aqui um pano de fundo só para a gente chegar nesse momento. Agora vocês acreditam, eu vou falar, não sei se vocês acreditam que vocês são homens e mulheres de Deus. Que Deus chama Moisés para um particular, em Êxodo 24. Porque Deus ele queria dar a Moisés um projeto que nasceu do seu coração para o coração de Moisés e iria para o coração do povo. Porque Deus queria habitar no meio do seu povo. O ambiente para Deus dar entre Êxodo 24 e Êxodo 31, tudo aquilo que seria o projeto do tabernáculo, coisa linda. E é bacana que se você for ver o projeto do tabernáculo, dado de Deus para Moisés, a primeira coisa que ele fala é da arca. Você vê que ele fala da arca. Depois ele fala do propiciatório. O que é a arca? A arca é um símbolo máximo da presença do Senhor. E é ficar no lugar santíssimo. Depois o propiciatório, que literalmente quer dizer um lugar da misericórdia, onde ele ia se manifestar para o seu povo. Aí depois ele começa a estender, depois ele fala da mesa dos pães da preposição. Depois ele fala do candelabro. Depois ele fala do altar do incenso. Depois ele começa a falar das cortinas. E ele começa a fazer de dentro para fora, dando para Moisés
de dentro para fora, porque Deus é maravilhoso, porque tudo aquilo que Ele está começando na tua vida, Ele já sabe que já tem um fim, Ele já está lá no final, te aguardando na sua vitória, meu Deus. Por isso que o nome Senhor, como nós falamos agora há pouco, e é maravilhoso. Quando você fala no Senhor, é um dos nomes impronunciáveis de Deus. O Yahvé, já falei aqui algumas vezes, mas volto a falar porque a repetição é pedagógica, em que alguns textos de Massorete trouxeram ali as vogais para dar um som maravilhoso para que você venha falar, para você poder pronunciar, não é isso, minha professora? O som maravilhoso. Mas no original eles chamavam de Yud-Re, Vav-Re. O Yahvé, né? Os quatro, o chamado tetagrama. Tranquilo, Sandrix? Positivo? E é bacana que ele falava assim, só para você ver que o projeto era de dentro para fora, como um sopro de vida para o judeu. Ele falava assim, Yed, Vav, como se fosse uma respiração. Porque o nome Senhor nos dá vida. Porque como ele estava dando o projeto da arca, a da arca não só do próprio tabernáculo, para viver no meio do seu povo. Agora aquele povo maravilhoso, ele teria um lugar para adorar o Senhor. Perfeito? Aí você vem as cortinas, aí ele vem de dentro para fora, daqui a pouco aí as coberturas, daqui a pouco ele já vai para o lado de fora do átrio, já aparece o altar do holocausto, depois ele começa a falar do átrio. Que coisa linda, projeto lindo. E isso, Moisés, num particular com Deus. Só para você ter uma ideia, a reunião foi tão forte, Pablo, que para ele subir para com Deus, ele esperou 6 dias. 6 dias. No 7º dia, papai falou, ó, sobe, vai ou fica. Só para você ver o ambiente. Enquanto ele ficou lá 40 dias, o povo se esqueceu de que era Deus. Chegou 40 dias, aí já o povo já começa. Arão, aquele homem, aquele Moisés, não sabemos dele. Mas aí, nos ajuda, Moisés. Me ajuda aí. Nós não sabemos de Moisés. Arão, ajuda aí, vamos fazer um projetinho. Vamos fazer uns deuses para nos conduzir. Porque aquele homem, Moisés, a gente não sabe dele. Aí, bonitão de Arão, né? Sacerdote do Senhor, meu Deus. Estou vendo ali, né? Estela com aquela argola, ele chega ali, ó, me dá as argolinhas de ouro. Vamos fazer um bezerrinho de ouro, coisa linda. Ele será os nossos deuses. Alguns historiadores falam que eles queriam fazer o bezerro como um deus, lembrando o que foi feito e o que faria. Mas, na verdade, se você olhar o texto, ninguém fala de bezerro. Alguém falou de bezerro? Faz para mim um bezerro. Alguém falou? Por que Arão, o bonitão, ele fez logo um bezerro? Porque os deuses familiares do Egito, bezerro tipifica fertilidade, força e longevidade, reencarnação, vida após a morte. Então, os ídolos são projetados do nosso coração. Arão projetou do seu coração aquele ídolo, aquele bezerro, e o povo adorou, ao ponto que o Senhor bateu o martelo na reunião do céu. Moisés, o teu povo, nem falou povo, né? No meu povo, teu povo, já está lá. Fizeram outros deuses diante de mim. Meu Deus. Agora Moisés tem que apagar o incêndio. Moisés tem que descer da reunião do céu. E Moisés estava onde? No monte Horebe barra Sinai. Horebe barra Sinai. Horebe é a região, Sinai é o pico. Agora Moisés tem que descer. Tem que agora apaziguar os ânimos. E quando chega, Josué já fala, ó, é guerra, hein? É grito de guerra, é um alarido de batalha. Eu falei, aí Moisés, naquele discernimento do alto, né? Não é alarido de guerra, nem de festejo. Aí quando chegou lá, o povo já estava, irmão, adorando o bezerro de ouro,
Aí Moisés já vem, né, todo feliz com as tábuas da lei. Imaginem, aquelas tábuas trabalhadas por dentro e por fora, pelo dedo de Deus. Meu amado, do decálogo, dos 10 mandamentos, surgiram 613 leis. Das 613 leis, 248 positivas, pode fazer, e 365 negativas, não faça. Agora chega naquele momento, Moisés quebra a tábua das leis, pega o bonitão do bezerro, derrete, moe, mistura na água e dá para beber para os bonitões. E diz alguns historiadores, por que Moisés triturou o bezerrinho e deu para eles beber, né? Junto com um líquido que o texto não fala o que é. Para tipificar, né? O que acontece com aquilo que você não consegue digerir? Ouro é digerível? Você consegue digestar ou digerir o ouro? Então ele é lançado em lugares escuros, mostrando que tudo aquilo que eles fizeram não vale de nada. Forte, mas é verdade. Agora, nesse momento, Moisés tem que se colocar na brecha. Moisés tem que se colocar agora como intercessor, para que Deus venha perdoar o povo. Aí entramos nesse ponto do versículo 30. Amém? Amém. Fiz essa ponte. Olha aí forte, no versículo 30 do capítulo 32. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelos vossos pecados. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Ó, deuses de ouro, não foi nem Deus. No coração, aquele bezerro tipificava tudo aquilo que o Egito era para eles. Né, Clarinha? Ó, deuses de ouro, que isso. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Senão, olha só, que coração de Moisés. Senão, risca-me e peço do livro que escreveste. Meu amado, Moisés colocou a brecha tão forte, falando assim, se eu não for junto com esse povo, o Senhor pode riscar a minha vida do seu livro. Mas só que Deus tinha um particular com a vida de Moisés. Deus tinha um propósito com a vida de Moisés. Meu amado, Deus tem um propósito com a minha e com a tua vida, no sentido que as situações que permeiam a nossa vida, em torno das nossas familiares. Tem situações que eu sei que, meu amado, a situação é tão difícil que você quer deixar aquilo de mão, né? Quer deixar, às vezes, a parentela, familiar, porque você vai falar o famoso cansei, né? Cansei. Mas só que Deus tem um propósito maravilhoso ainda com a tua casa. Não desista daquilo que Deus colocou em tuas mãos, porque a tua família também é um propósito do Senhor. Ah, papai da glória, ó, na coincidência, no 33 de novo, ó, versículo 33, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse. Eis que o anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor o povo, porém fizeram o bezerro que Arão fabricar. E agora o texto mais uma vez fala, hein? Quem ajudou a fabricar? Arão. Meu amado, Deus tem nos chamado como reino e sacerdócio do Senhor, e santo. Nossos projetos têm que ter a chancela de Deus. Nós temos que colocar os nossos projetos pessoais na chancela do Senhor, para que tudo aquilo que viemos construir seja do querer de Deus. Falamos agora há pouco que Moisés estava na sala do arquiteto do universo, e ele descrevendo tudo aquilo que seria feito no tabernáculo. E detalhe, hein? E detalhe, o bonitão de Arão usou parte do material que seria usado aonde? No tabernáculo. Perfeito, e olha, ele antecipou. Agora perdemos algum material para nesse ponto. Meu amado, não use as coisas santas em coisas que não vão edificar a vida, o Senhor na tua vida e a sua vida no Senhor. Amém? Agora aqui, vamos chegando no capítulo 33, vamos entrar no corpo da palavra. Tranquilo até aí? Montamos agora esse ponto de fundo. Por isso que Moisés está rogando a presença. Porque o povo, mais uma vez, Sandrix, vacilou.
Mais uma vez, aqueles altos e baixos do povo de Israel esqueceram quem era o seu Deus. Meu Deus. Olha no versículo 1 do capítulo 33. Tranquilo até aí? Amém. Abre um parênteses aí. Chegou aquele momento que vocês esperavam. Ah, o irmão Carlos tá aí, hein? Ah, melhor, né? Geladinho, ó. Mais uma, mais uma. Deus é bom. Voltando, olha no meu subtítulo aqui na minha Bíblia, o anjo de Deus irá diante do povo. E é engraçado isso, né? Eu estudando esse texto, muitos falam e é realmente isso. Quando você fala, né, alguns cultos, você vê o anjo, todo mundo... Mas quando Jesus, aí pessoal, cara de paisagem. Não é isso? Quando é o anjo, ai meu pai. Quando eu soube de um caso lá no seminário, de um cara fazia experiências mesmo, mas isso aconteceu de verdade. Diz que ele falava umas coisas, chegava na igreja, quando tinha oportunidade, ele fazia tipo testes sociais. Então disse que ele chegou na igreja e falou assim, o anjo chegou, aí todo mundo, o anjo está caminhando pela igreja, aí todo mundo, o anjo saiu pela porta e não vai voltar, aí todo mundo, e ele inventou. E as pessoas se sugestionam nisso. Mas quando eu vejo o anjo do Senhor com A maiúsculo, é a presença do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então, Moisés ainda não compreendia quem ia acompanhar. Mas só que Moisés, ele queria a presença do próprio Deus Pai. Que coisa linda, né? Disse o Senhor a Moisés, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora, olha só, os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, tudo com eu, sobe para uma terra que manda leite e mel. Ontem eu estava com a Patrícia fazendo uma incursão missionária no supermarket, né? E o que tinha lá no supermarket? Alguém quer saber? Alguém? Encontrei lá no supermarket, que me lembrou a terra que mana leite e mel. O mel de tâmaras. Então estava as tâmaras lá, falei, aqui, ó, a terra do Senhor, né? A Patrícia, eu não gosto de tâmara. A Patrícia mandou logo. Eu falei, também não era muito docinho, né? Mas tudo mais, mas estava lá. Né? Ela gosta, a pastorita falou que ama a tâmara, né? É que nós vimos lá o pé de galinha, falei, ó, esse pé de galinha, né, a pastora ama um colágeno, ela gosta disso, e é mistério. Aí nós vimos ali, é bacana que quando você olha a terra que mana leite e mel, o mel é de tâmaras, e o leite seria o leite de cabras, então tudo aquilo que seria da terra. Lembra lá de maravilhoso, eu tinha, né? Quer dizer, está até ali no meu armário lá de casa, nós temos uma relíquia, né? Quem teve videocassete aí, diga amém. Amém. Ei, papai, eu tinha uma fita de Lucas, né? A fita de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, que ele tinha naquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes, a oração que o judeu gostava de fazer. É mais ou menos assim. Bendito o Senhor, que nos dá a terra, e dela extraímos o pão. Então, aquele povo estava sendo levado para uma terra que daria o sustento, que daria tudo. E mesmo Deus, com raiva do povo, colocaria o anjo diante, tirando os inimigos diante da caminhada. Meu Deus, não era um bom negócio? Era bom negócio. Mas Moisés, ele queria uma obra completa. Meu amado, pensa que a sua família é uma obra completa no Senhor. Não queira somente a metade daquilo que Deus tem para com a sua vida. Creia de uma forma linda e maravilhosa que a obra que o Senhor tem com a tua vida será completa. Meu Deus, que coisa linda. Ei, Rabassone, Cantarabassai, ó. E ele fala aqui, ó, sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Meu Deus, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atávios. Porquanto o Senhor tinha dito, até aí, atávios. E esse eu, não, vamos mudar.
Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atalhos para que eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atalhos, desde o Monte Horebe em diante. Meu amado, presta atenção numa coisa, Clarinha, você prestou atenção que tudo isso aconteceu da saída do Mar Vermelho até Horebe? Minha pastora não tinha nem entrado no deserto ainda, olha a confusão. É só até ali, no Horebe / Sinai. Aconteceu essa confusão toda. E ali ainda tinha pano para manga, né? Ainda tinha pano para manga, porque o deserto ainda não tinha chego. Meu Deus, meu Deus. Agora chega nesse momento, o povo já começa a ficar preocupado, né, Davizinho? Porque a presença do Senhor não iria com eles. Mas Moisés era um homem de intercessão. Moisés, se você for ler, fazer um café com Deus ali, ó, capítulo 4 e 5, Deus deu uma autoridade a Moisés de forma linda e maravilhosa. Em que sentido, pastor Lulinha, do meu coração? O próprio texto diz que ele ia dar autoridade a Moisés como ele fosse um Deus. E Arão seria o seu profeta. Aí, o profeta já trouxe uma mensagem meio esquisita, né? Através do bezerro. Mas Deus não se engana. Ele sabe que a maior dificuldade que a natureza humana pode ter, pode ser transformada na presença dele. Porque no hebraico existe um verbo famoso, né? O famoso verbo bará, onde o único que pode ser conjugado esse verbo é o Deus. Bará é o criar do nada. Lembra lá de Davi, hein? No Salmo 51, quando Davi pede, Senhor, cria em mim um coração puro. E esse criar, no original, é bará. É tipo, Davi estava pedindo ao Senhor, cria do nada, para que meu coração seja em ti um tudo. Meu Deus, que coisa linda. Mas Moisés, ele tinha um particular com o Pai. Moisés, ele tinha um local onde nós devíamos ter esse local em nossas vidas. Olha, no versículo 7, entrando aqui no segundo ponto desta noite. Tranquilo, eu estou correndo muito? Dá para ouvir aí? Eu estou didático? Está tranquilo? Amém. Ganhei uma estrelinha, então tranquilo. Olha que forte, eu amo essa parte. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava da tenda da... Né? Eita, vocês estão comigo? Parafraseando a pastorita, vocês estão comigo? Vocês tomaram um café hoje de tarde? Aquela broa de milho, aquele pãozinho. Ontem eu fiz pãozinho, hein? Ontem o pãozinho sobejou, né? Foi legal. Ontem eu dei uma de padeiro lá em casa, né? Nas restrições, né? Manto. Olha que coisa linda. Repetindo, após pãozinho. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Meu Deus, essa tenda da congregação é maravilhosa. Vamos lembrar, para falar dessa tenda, vamos lembrar de novo do tabernáculo. Agora de fora para dentro. Qual é o lado de fora do tabernáculo? Alguém? Alguém falou? Não? Átrio. Passando o altar do holocausto. Quando você entra, qual o primeiro ambiente? Onde tem os pães da proposição, perfeito, está ali, né? O candelabro e o altar de incenso. Nós temos quem? O santo lugar. Após o véu do resposteiro, nós temos a Arca da Aliança. Então, nós temos o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Quando tipifica a nossa vida, o átrio é o nosso corpo. O santo lugar é a alma. E o lugar santíssimo, nosso espírito com o Pai. Agora, essa tenda da congregação, ela não tinha átrio, ela não tinha o santo lugar, ela tinha o santíssimo. Ele, quando entrava ali,
ele já entrava no Santíssimo Lugar, porque ele já tinha experiência com o Pai. Agora tu imagine uma nuvem descer diante da tua tenda para Deus falar com a tua e com a minha vida, face a face. Agora a segunda pergunta que eu não quero calar da noite: por que uma nuvem? Alguém? Por que uma nuvem? Porque diz os historiadores que a nuvem não podia ser reproduzida para ser adorada. Já viu quando você está indo ali para Volta Grande, né? Passeando de carro, olhando assim, indo para Minas, você vê uma nuvem. Aquela nuvem parece um bichinho, né? Aquela nuvem parece não sei o quê. Aquela nuvem, porque a cada momento que vai mudando os ambientes, a nuvem vai tomando uma outra forma. Mas a forma que essa nuvem tinha diante da tenda da congregação era da presença do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Ei, Rabassone canta Arabassai. Olha que coisa linda, olha. Ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si fora, bem longe do arraial. Por que fora do arraial? Porque houve a dificuldade do bezerro, minha pastora. Agora ele tinha que ter um lugar afastado, para que se o povo quisesse falar com ele, estaria diante de Moisés, estaria diante da presença do Senhor. Meu Deus, olha que coisa linda. Chamava a tenda da congregação todo aquele que buscava ao Senhor. Saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Meu amado, se você armar a tenda da congregação na sua casa, as vidas vão começar a prestar atenção como você caminha na presença do Senhor. A direção que você toma, a direção que você vai, porque o lugar do encontro vai mostrar que a presença do Senhor está na tua vida. Imagine você levando a presença do Senhor para a sua casa. A sua família vai ter um encontro com a presença do Senhor, porque lá vai ser a tenda da congregação, porque lá vai ser o lugar santíssimo. Você não vai precisar passar pelo átrio, você não vai precisar passar pelo altar do sacrifício, do holocausto, porque Deus, em Cristo Jesus, já fez o sacrifício perfeito. A terra já tremeu, de rochas fendeu, o sepulcro se abriu, o véu já se rasgou do alto a baixo. Ele já tem e já te deu acesso ao altar, meu amado. Transforme a sua casa na tenda da congregação. E você vai ver a glória do Senhor se manifestando de uma forma linda e maravilhosa. Glória a Deus. Aquele vizinho lá, chato de galocha, viu aquele vizinho que é mala sem alça, de papelão na chuva, né, que você não consegue carregar? Às vezes tem um vizinho que é só misericórdia do Pai, mas ele vai ver a glória do Senhor, porque ele vai ver, você vai passar aquele vizinho te olhando, aí quando ele vai ver, eita, está acompanhando ele, a nuvem da glória do Senhor. Meu Deus, há uma coluna de glória sobre a tua vida. Quando a nuvem está sobre, a glória está dentro. Meu Deus, eu amo essas coisas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. No versículo 11, falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha, quando você transformar a tua casa na tenda da congregação, você vai deixar exemplo em casa. Mesmo que você não esteja, não é isso, Maria? Em casa. Você vai deixar lá, não é isso, Nicolinha, né? Vai deixar ali, ó, uma servidora, né? Nicolinha ali cuidando, ó, das coisas da mamãe. Porque exemplo é escola. Exemplo é uma escola. Só fazemos na rua
aquilo que acostumamos a fazer em casa. Então, o que vamos fazer? Transformando a tenda da congregação no nosso lar. Além da presença do Senhor, você vai deixar exemplo para a sua casa. Eu amo aquela palavra legado. A palavra legado quer dizer, literalmente, deixo a terra melhor do que a recebi. Não é isso? Deixo a terra melhor do que a recebi. Quando eu olho para os meus filhos, eu tenho que pensar nisso, que eu tenho que deixar a terra melhor do que a recebi. Eu tenho que deixar exemplo para Lucas, para que ele seja um bom pai. Eu tenho que dar exemplo para a Bia e para a Luísa, para que eles sejam, né, um sempre oportuno, boa esposa, boa mãe, boa filha, não é isso? Situações em que vai refletir daquilo que você apresentou e encontrou em casa. Porque, meu amado, caráter é formado em casa, não é isso? Caráter, tem vezes que não se trata. Ele tem que ser trabalhado na presença do Senhor. Meu amado, lembra do batismo? Estou apontando aqui porque o nosso batistério é aqui atrás, né? Lembra quando você se batizou? A água é da SEDAI. Mas o momento é maravilhosamente divino. Não é isso, Davizinho? Estava frio, né? No seu batismo, né? Eu lembro disso, hein, varão? Meu pai, meu Deus! Porque batismo é um testemunho exterior de uma mudança interior. Tu vê que nós começamos com o trabalho do Senhor montando o tabernáculo de dentro para fora. Agora já vimos o tabernáculo através da visão de Moisés, pela tenda da congregação, de fora para dentro. Porque Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida, não é isso, irmã? Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, que coisa linda. Ah, papai da glória. Ah, chegamos agora nesse ponto 3. Moisés roga a Deus a sua presença. Meu Deus. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faça subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço pelo teu nome. Meu Deus. Esse momento me lembrou 2 pontos na vida de Moisés com Deus. Primeiro, Madu, o chamado de Moisés. No famoso momento de Êxodo 3, naquele momento da sarça ardente, não é isso? Agora, imagine Moisés, que passou pelo nascimento, né, minha pastora? Passou pelo nascimento, viveu 40 anos debaixo da tutela dos egípcios. Atos 7, não é isso? Naquele maravilhoso discurso do nosso amado Estevão. Ele lembra que Moisés ele foi tratado, trabalhado, ensinado em todas as ciências dos egípcios, nas línguas cananitas. Acha que Moisés ele foi escolhido de qualquer forma? Tem o ponto de partida da sua família, não é isso? Desde o seu ventre já havia sido, é ele. A oportunidade que ele teve ali, ele conhecia de agricultura, arquitetura, línguas cananitas, ele sabia tudo aquilo que era do Egito, das partes administrativas. Quando ele vai agora para o deserto, fugido depois de ter matado um egípcio, agora Deus começa a preparar o pastor no deserto, porque tinha um particular com ele. Mas quando ele chega ali, no monte Horebe / Sinai, e ele é atraído, né, Maria, pela aquela sarça ardente. Mas sarça tinha em tudo que é canto. Disse o pessoal que já foi, né? Minha pastora quase foi em Israel, né? Ela ia ler lá que diz que, né, quem me visitou Israel, minha amada, tu tropeça até na sarça, né? Que a sarça é tudo que é comum, arbusto comum. Mas aquela que queima e o fogo não se apaga, para aquele que conhecia do deserto, que conhecia da agricultura, que conhecia de tudo, falei, eita, é diferente. Quando ele chega e já se aproxima, ele escuta o seu nome, porque Deus conhecia ele pelo nome. Moisés. Gostado, né? Moisés. Eita. Eis-me aqui, Moisés. Tira a sandália, porque aqui é solo santo. Eita. Gostou da voz, né, Barô? Minha esposa gostou da voz de locutor. Aí, daqui a pouco,
Que coisa linda. E ele começa ali a falar, Deus falando, né? Parafraseando, olha, é instrumento, vou te usar e tudo mais. Ele fala, mas qual o seu nome? Quem eu direi que está me enviando? Ele fala, eu sou o que sou, te enviou. E é bacana que esse eu sou o que sou no original tem sentido, sabe de quê? Eu sou aquele que você precisa que eu seja. Meu Deus. Eu sou aquele que você precisa que eu seja. Aí o bonitão de Moisés fala o quê? Eu sou amigo. Eu tenho dificuldade na fala, né? Ontem eu estava vendo uma vertente, mas é judaica. Ensino dos judeus. Amém? Porque Moisés estava com a língua presa. Tinha dificuldade de falar. É um detalhe forte, mas é da cultura judaica. Diz que Moisés, na terridade, né? Pequenininho, piquititito. Estava ali, né? No palácio do faraó, foi brincar logo com a coroa do faraó. Aí o pessoal, esse homem está querendo minha coroa, hein? Aí diz que os magos lá foram fazer um teste com ele. Colocaram uma bandeja com ouro e uma bandeja com prata. E isso na cultura judaica, tá? Uma bandeja de ouro, e outra com brasas. E diz que quando ele ia pegar o ouro, na cultura judaica, diz que o anjo Gabriel levou a mão de Moisés na brasa e levou aquela brasa à sua boca, para marcar a sua vida nas coisas do Egito. É uma vertente, mas é forte, né? Então ele foi marcado para saber que aquilo que ele tinha de melhor não estava no Egito. Aquilo que ele seria porta-voz viria do alto. Meu Deus! E agora, Moisés, ele representa o eu sou o que sou. E é bacana que eu estou vendo ali a minha professora, esse eu sou o que sou, no hebraico, é um verbo imperfeito, é como se fosse um presente contínuo. É lindo. Ele tem sentido de presente e futuro. E o passado, minha pastora? Ele já era. Ele sempre foi. Ele não tem princípio de existência, né? Ele não tem princípio, ó. Ele é imutável. Ele é autoexistente. Ele é eterno. Amém. Agora Moisés, que conhecia e foi conhecido pelo nome, conhece o nome de Deus. Agora você começa a compreender por que Moisés intercedia pelo povo. Porque ele sabia qual era o Deus que ele servia. Porque Deus era o Deus que falava para ele que eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja para a tua vida. E o segundo ponto para a gente fechar esse pacote do quesito conhecer é quando Moisés ficou cansadinho. Números 11. O povo só queria pepino e cebola. Tudo que rasteja, né? Pepinos e cebolas, aquelas coisas todas. E Moisés já queria, meu irmão, já estava por aqui, né? Lá do povo, e já não queria mais saber. Acaso concebi todo esse povo? Acaso eu sou uma ama, alguma coisa? Aí Deus olhando assim, né? Moisés, está cansadinho, né, Moisés? Então faz uma coisa, eu vou te ajudar. Levanta 70 anciões, homens de experiência, e superintendentes, homens de autoridade, que eu vou tirar do espírito que está na tua vida uma porção. Eu vou distribuir entre os 70. Meu amado, já fez essa conta? Uma porção dividida por 70. Esse homem tinha autoridade espiritual? Tinha poderes espirituais dados pelo próprio Deus? Tinha. Às vezes estamos cansados da nossa luta, nas nossas batalhas, nos nossos embates e combates, mas esquecemos que o melhor que nós temos é divino. O poder de Deus na nossa vida é inesgotável. Basta crer. Basta você crer que Deus pode e vai acontecer. O que aconteceu? Diz que tirou aquela porção. Quando distribuiu entre os 70, meu amado, os homens começaram a profetizar. Diz que tinha 2 fora do arraial, falando em mistério. Ó, avisa aí, ó, 2 lá fora já estão ali entregando os mistérios para você ver. Às vezes, o que é a nossa maior dificuldade é pôr em prática
a nossa fé, para que a presença do Senhor me acompanhe e te acompanhe e nos dê descanso. Aí nós viemos entender, meu amado, que quem faz o milagre, quem vai operar tudo aquilo que seja necessário, é Deus, meu Deus. Tudo isso porque Ele conhece pelo nome. Sabia que Ele te conhece pelo nome? E, detalhe, Ele te deu um nome que dá endereço para o céu? Jesus de Nazaré. Eu lembro quando na tenridade, quando era diácono, né, dando aula nas escolas bíblicas lá de Novos Convertidos, né? Uma vez uma aula, eu gosto de lembrar disso, se eu repetir, eu vou repetir de novo, porque é tremendo. Falando sobre os nomes de Deus, uma irmãzinha perguntou, na época, diácono Lulinha do meu coração, mas para pedir aquilo que eu necessito para o Senhor, se for provisão, como falamos no início, é de rei, se é cura, é Rafá, se é questão da justiça, Tissiquenu, se eu tenho que me santificar, Magasqué, se eu quero tempo, é Olã, se aquele que ele me ouve é o Roy. Para todo nome que eu necessito, eu tenho que falar o nome do Senhor. Nesse sentido, não. Pastor Lulinha respondeu, não. Só você clamar do poderoso nome de Jesus. Porque Ele é o eu sou de Deus. Ele é aquilo que você precisa que Ele seja. Jesus de Nazaré. Meu Deus. Rabassone canta, rabassai. Tem alguém cansado aí? Não, agora está renovado, né? Deus agora pegou aquela porção e está distribuindo aí para a tua vida. Ei, Rabassone canta, rabassai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó. Aí aqui no texto ele fala assim, ó. Conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, nesse momento, o teu caminho. Meu amado, você já perguntou para Deus qual o caminho que Ele tem para a tua vida? Hein, Clarinha? Porque caminho é uma jornada. Caminho é um ponto de partida. Olha, na sua caminhada você tem a saída, travessia e uma entrada, não é isso? Quando eu estava gravitando nesse tema, eu estava me lembrando de um adesivo que eu vi no carro. E eu fazendo as contas, esse adesivo aí devo ter visto ou 2010, 2011, porque eu comecei a dirigir em 2012, eu debutei nas estradas tarde, né, em 2012. E na Jesuscidência, sabe que o adesivo falava? Nunca mais esqueci. Que fé é ver o invisível. Saída. Crer no inacreditável. Travessia. Viver o impossível. Entrada, não é isso? Se você notar, os impossíveis, esse movimento que você faz para caminhar na presença do Pai, nesse sentido, ele vai te movimentando a sua fé, para que você venha a compreender nele os caminhos de Deus, para que você, durante essa caminhada, você veja o invisível, creia no inacreditável e viva o impossível. Meu Deus, que coisa linda, hein? Ô, Drabassone canta Rabassai. Vem, eu tô velhinho, mas ainda tenho memória, hein? É, manto de mistério. Ontem eu estava até falando com a Patrícia. Patrícia, ano que vem eu vou poder botar nessa vaga aqui? O carro, né? Tá vendo a vaga do idoso, né? Eu falei, eita, porque eu vou fazer 60 ano que vem, né? Papai, o peso chega, hein? Papai da glória. É muito de mistério. Aí já estava de olho na vaga, ó, vazia. Ela ali me olhando, vem, 60 a mais, vem. Eu falei, calma, estou esperando. Vamos estar na conformidade, né? Aí estava lá o crente, pastor, na vaga do não tem nem idade, né? É mistério. Ninguém sabe a minha idade, mas Deus sabe, não é isso? Vai ou fica. Esse caminho não quero não, filho. Olha que coisa. Olha que forte. Para que eu te conheças e ache, graças aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Meu Deus. Nesse momento também, aquele que nós falamos de Números 11, também é um descanso que Moisés recebeu, porque foram divididas as suas cargas, foram divididos os seus pesos. Meu amado, toda vez, vou fazer um pedido à igreja. Posso fazer um pedido? Posso. Toda vez que vocês trouxerem um pedido ao Senhor,
para a casa de Deus, de uma petição pessoal da sua e da sua vida, apresenta a igreja na sua totalidade. Não é isso? Por quê? Eu trago aquela ilustração que eu trouxe há muito tempo aqui. Aquela formiguinha que chegou com uma folhinha, mas não conseguia entrar com a folhinha dentro do formigueiro. Daqui a pouco ela, né, deu a chamadinha. Aí daqui a pouco chegou cada uma das formigas, cada um pegou uma folha, um pedacinho da folha, e conseguiram entrar com aquela folha para dentro do propósito. Porque às vezes, quando você não apresenta a tua petição para algum dos teus irmãos, às vezes aquele irmão que ficou de fora é aquele que Deus deu o dom de cura, deu o dom da prosperidade. Quando eu estava caminhando com a Patrícia procurando igreja, teve uma igreja, aquela igreja lá de Curicica, do Véu, que a gente entrou, eu ficou até assustado, né? Uma igreja do Véu, que a gente estava procurando igreja, o pessoal de véu lá, tudo assim, eu falei, gente, que engraçado. Mas e o que me chamou a atenção, que o pastor era a cara do meu sogro. Eu falei, caramba, meu sogro é pastor aqui, eu não sabia, mano. E ele falou isso, você está sentindo falta daquela irmã, daquele irmão? Então procure saber como está esse irmão, porque às vezes, através da vida dele, que vem um dom que a igreja precisa. Meu amado, pela multiforme graça do Senhor, ele aqui formou um corpo. Então, meu amado, cada corpo faz parte do corpo maravilhoso de Jesus. Cristo é a cabeça, mas nós somos um membro desse corpo. E quando você se apresenta, esse descanso vai chegar para todos da nossa casa. Porque a tua vitória vai chegar, porque você compartilhou. Você teve tipo assim, a fé de compreender e entender que quando você faz um somatório, meu amado, Deus opera. Não é isso? Na sua multiforme graça na igreja. Meu Deus. Então lhe disse Moisés, se tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como há de saber que se achamos graça aos teus olhos? Eu e o teu povo. É bacana que Moisés, ele sempre falava no nós, né? Né, Stefano? Moisés podia, meu. Quando Deus falou, Moisés, meu negócio é contigo. Deixa esse povo aí, meu irmão. Deixa esse povo aí. Como eu e tu. Fala nada não. Mas que Moisés, ele não conseguia deixar de falar, pensar no nós. Ele não deixava de pensar nos nós. Ele sabia que fazia parte de um povo. Difícil, mas fazia parte deste povo. Dura serviço, mas fazia parte deste povo. Com dificuldades, mas fazia parte deste povo. Porque nós somos difíceis. A nossa natureza, meu Deus, é só misericórdia, Pai. Meu irmão Luiz é insuportável. Ô cara chato, mas faz parte da minha natureza. Não é isso? Nós temos essa nossa dificuldade que está sendo modificada, mortificada e trabalhada. Meu amado, diploma, aquela canetinha do diploma, só lá, filho. Aqui nós estamos aí, ó, na escadinha do processo, para deixar que Deus transforme a minha e a tua vida. Meu Deus. Amém. Aí, ó, para fechar esse pacote, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Agora ele lembra o próprio Deus, que é todos os povos da terra não se comparava com o povo de Israel. Como é que pode, Clarinha? Porque Deus tem um particular com Israel, de uma forma forte, nesse sentido. Vai ser trabalhado no último dia? Vai, no tempo da tribulação. Não, Pai, não queremos estar aqui. Graças a Deus somos a igreja dos gentios, né? E naquele momento, não estaremos aqui. Mas só que Deus vai trabalhar com essa igreja, amém? Estamos caminhando para o fim, tá bom? Vocês são demais. Para a gente fechar esse pacote, mas Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Meu Deus. Agora Moisés, ele não desistiu de pedir a glória do Senhor. Como é que pode, né? Ele não desistiu. Ele agora volta para o mesmo assunto. Eu necessito da tua glória. Eu preciso da sua glória. Eu preciso da sua presença. Onde eu estaria? O que eu seria? O que eu faria? Se eu não tivesse da tua presença. Isso que eu pergunto sempre para mim. Às vezes eu venho perguntando, depois das lutas, embates, combates, e situações que a gente vai passando, né, nas nossas lutas pessoais, o que nós somos feitos, não é isso, minha pastora?
Meu amado, às vezes estão passando a unção da moenda, não é isso? Meu Deus, passando ali, saindo o caldo de cana, aquela coisa toda. Meu pai, na sexta-feira, aqui apareceu um docinho de coco, eu fui fazer um atendimento no hospital de uma peça que eu pedi na segunda, chegou na sexta-feira, né? Lá, logo quando, né? Quando o galo ia cantar. Aí, Luiz, tem uma missãozinha para você. Eu falei, já sabia, caiu. Aí cheguei lá para trocar a peça. Meu Deus, uma bioquímica que estava parada, apesar que no ambiente tinha outra para fazer exame. Meu amado, para desmontar o bichinho, só misericórdia do Pai. E tem um anel de retenção, imagina esse dedo para colocar o anel de retenção. Botei o primeiro, caiu lá dentro. Eu falei, Senhor. Aí Deus é tão maravilhoso que me lembrou que no carro eu tinha outro. Aí eu fui lá no carro, dei aquela respirada, né? Respirei, bebi uma água. Aí, anel de retenção, o que eu fiz? O papai já deu estratégia. Peguei o papel toalha, envolvi todo o módulo, para quando a rola cair, bater no papel. Falei, pegadinha do malandro, pá. Aí botei, aí Deus deu a vitória. Aí instalei o equipamento, aí daqui a pouco a máquina. Pá, 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 pá. Minha amada, cheguei em casa, eram 11 e pouco, né? Quase meia-noite, né? Acabadinho, mas feliz. Porque nos ambientes da vida vai ter momento que você vai ter que quebrar ovo para fazer omelete, filho. Não adianta. Faz parte nesse sentido. Agora, quando pedimos a presença do Senhor, aonde você for, Ele vai te aguardar na chegada e com a solução para aquele ambiente. Olha que coisa linda. Diz o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo nome. Então ele disse, rogo-te que mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Olha no 20. E acrescentou, não me poderá ver face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Ué, mas ele não conversava com Deus face a face? Por meio da nuvem, que era uma manifestação da glória do Pai. Era a própria face de Deus, porque a nuvem, para a tradição dos antigos, é o pedestal da glória. É a manifestação maravilhosa de Cristo Jesus, de uma forma linda. E Deus Pai sempre se manifestava com a nuvem. Lembra lá do Monte da Transfiguração? Onde ali Jesus é transfigurado de uma forma linda. Eis que aparece Moisés e Elias, e daqui a pouco, né, quando Pedrão começa a ficar atemorizado, né? Quer construir uma tenda para Moisés, Elias e para Jesus. Aí vem aquela nuvem baixando e aquela voz maravilhosa. Esse é meu filho amado. Aí ele ouvi. A glória do Senhor conversa com as nossas vidas. Vai ter um momento, meu amado, naquele grande dia que você verá face a face. Mas só que esse corpo incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Não é isso? A morte vai ser tragada pela vitória. Você com um corpo glorioso vai falar face a face com teu Deus. Agora, Moisés, ele pede para ver a face do Pai. Mas só que a face do Pai, ele disse, nesse momento não. E ele começa, Deus Pai começa a fazer um ambiente para que essa glória seja manifesta. Olha que coisa linda. 21. Disse mais o Senhor, eis aqui no lugar, junto a mim, e tu estarás sobre... Olha, Kelly, ó, vai arquivando. Sobre a penha, sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? Que coisa linda. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda, ó, da penha. E é bacana que no original, essa fenda, sabe o que quer dizer? Uma marca. Meu amado, Deus sempre passa a sua bondade e mostra a sua face nas chagas de Cristo para com a nossa vida. Jesus é a rocha. Aquela marca
é onde nós fomos colocados. Tem lugar, tem momentos, meu amado, que ele vai te colocar na brecha, né? Para você ficar ali na brecha, né, Sandrix? Vai entrar na brecha. Mas só que quando você estiver ali na brecha, Deus vai colocar sua mão poderosa sobre a tua vida e vai passar toda a sua bondade. Mesmo que você veja a sua glória, quando ele passando, como ele vai ver o texto, só as costas do Senhor, mas só que só no momento que ele te colocou na fenda da rocha e passou toda a sua bondade, ele tem um particular contigo. Olha que coisa linda quando ele fala aqui, ó, numa fenda, na penha, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu gosto muito de um texto, né, que falava sobre uns pregadores do século passado, né? Que falam, perguntaram, onde estão os homens das brechas, onde estão os atalaias em cima do muro, onde estão aqueles homens e mulheres com livre curso pelo Espírito Santo do Senhor, porque esses homens foram usados pelo Espírito do Senhor, e esse Espírito ainda está na igreja. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para nos colocar na brecha, e Ele colocar a sua mão de poder de uma forma maravilhosa, para que vejamos nesse momento toda a sua bondade passando diante de nós. Amém? O Luquinha foi? Amém. Então vou entrar na conclusão, que o Luquinha foi ver o filhote que está com uma dificuldade. Amém? Então vamos fechar a nossa introdução, nessa nossa conclusão. Eu trago hoje não uma ilustração, mas uma história que mexeu muito com a minha vida, de uma cantora, acho que vocês já ouviram, Sara Farias. Vocês já viram o testemunho de Sara Farias? Já viram? Alguém? Não. Ela contando, e aqui eu estava lendo essa palavra, no dia que eu ouvi o testemunho dela, falei, gente, olha, você vê que Deus coloca os seus na brecha. O que aconteceu com essa varoa? Há cerca de 5 anos atrás, ela desistiu do seu ministério. Desistiu. Por quê? Ela perdeu uma filha. E quando você vai vendo o contexto do testemunho da filha dela, Isabela, é forte. A menina, no ventre da sua mãe, em uma ultra, foi visto que os seus rins haviam sido necrosados dentro do útero. E o que acontece? Ela, nascendo, ela teria que passar, né, por um transplante, fazer a questão da hemodiálise e tudo mais. E todos esperando esse milagre da parte do pai. E diz que a menina nasceu e tudo mais, viveu 16 dias e foi a óbito. Aqueles mistérios que só o pai sabe. Mas diz que, como estava perto ali da pandemia, pós-pandemia, ela cuidando dos pais, ela não teve o luto, ela não viveu o luto. Aquele, né, cuidava de um, cuidava de outro, sabe, não havia caído ainda a famosa ficha. E diz que ela, quando deu 1 ano da morte da sua filha, a sua filha primogênita mais velha fez o quê? Cantou parabéns para a irmãzinha. Aí gerou aquele gatilho. Aí ali ela não queria fazer mais nada. Ela não queria saber da presença do Senhor, ela não queria saber mais do seu ministério. E ela conta nesse testemunho que era na semana da sua crise mais forte. Ela teria que estar em Las Vegas para receber o Grammy Latino, né? Que ela recebeu o Grammy Latino de maior álbum gospel e ela não conseguia sair de casa. Mas ela disse que ela chegava e pedia a morte. E ela falava, Senhor, tantos servos podem fazer aquilo que eu faço. Tantas pessoas têm um dom que você concedeu. Senhor, pode levar minha vida. E ela falava no testemunho que ela achava que morreria dormindo. Mas quando ela acordava e estava viva,
porque o choro pode durar uma noite. A alegria vem pelo amanhecer. Mas ela disse que o que acontecia? Dava 8 horas, na eternidade dava 9 horas, na eternidade dava 10 horas, né? E aí ela falou que não aguentava mais, aí ela lembrou de uma vizinha que era do monte. Você viu aquelas vizinhas, né? Vizinhas que é do monte barra Horebe barra Sinai, aquelas pessoas que de oração, e ela foi para sua vizinha pedir ajuda. Disse que quando ela chegou, bateu a porta da sua vizinha. Quando a vizinha abriu a porta, viu o estado dela, eu falei, minha filha, não, vamos para o monte agora. Eu falei, não consigo não, vamos para o monte agora. Aí ela pegou o carro e foram para o monte. E no monte, disse que a amiga dela orava por ela, e ela não sentia nada, né, Patrícia? Falava e nada. Mas daqui a pouco, o que ela fez? Ela começou a louvar. Tu lembra aquele louvor? Do Koinonia? Que ela louvou? Não lembra não, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Olha, Absoluto. a amiga começou a louvar esse hino. Tudo que existe acontece. A vida foi chegando. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. A mão do Senhor já começa a vir sobre ela. E apesar dessa glória que tem, Ei, Rabalabassole, canta, Rebe Anabassai. te importas comigo também. Meu Deus, Rebalabassole, canta, Rabassai. Esse amor tão grande eleva-me a mais Meu Deus. a ti. Oh, aleluia. Tu és tremendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí ali ela se levantou. Ela ali se ergueu e a varoa fez a seguinte oração: Deus, muda a estrutura de Sara, porque ela é necessária para as nossas vidas. Aí deu outro dia. Sara levantou. A amiga não podia ir no monte, ela levantou, pegou o seu carro e foi para o monte. E ao chegar no monte falou, Senhor, eu tinha que estar em Las Vegas e hoje eu estou aqui. Deus falou ao coração dela, você está hoje no melhor lugar onde deve estar, na minha presença. Fique de pé nesse momento. Rabassou de canta, rebe anabassai. Meu Deus, santo.